Curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz, vídeo aula 3, página 40, capítulo 1 do livro de referência Apometria Umbanda. Ramatiz veio de outro planeta, extraterrestres na Umbanda, seres de luz, caboclos, pretos velhos e muito mais. Vamos falar sobre isso, mas antes peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, segue com o descritivo desse vídeo o link que você é redirecionado para a playlist do curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz e você já sai maratonando as aulas, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Extraterrestres no mediunismo de Umbanda e Espiritismo, seres de luz, caboclos, pretos velhos, outras formas de apresentação. Esse conteúdo está na página 40 do livro de referência Apometria e Umbanda. Na videoaula de hoje, vou trazer para vocês o resumo de 2 relatos de casos genuínos que aconteceu comigo, situações de desdobramento espiritual com projeção da consciência, experiências diretas com astral, com seres extraterrestres. E Ramatiz veio de outro planeta? Vamos falar sobre isso nesta videoaula. Então, eu me vi dentro de um contexto, de um trabalho intenso com apometria. Eu trabalhava todo sábado de manhã, os atendimentos eram das 8 ao meio-dia, na Casa do Jardim, no antigo grupo Xangô, existente até os dias atuais. Eu me vi em desdobramento astral, conduzido até uma nave extraterrestre. Eu me vi dentro dessa nave extraterrestre que era uma fortaleza médica originária da constelação Cão Maior, de um planeta próximo à estrela de Sírios. E dentro do local onde eu estava, nessa nave, tinha 3 seres extraterrestres comigo. O que eu estava fazendo ali? Me explicaram que era necessário a recomposição do meu corpo etérico e que ali eles tinham, naquela nave, engenharia genética além da medicina terrena, que recompunha tanto o corpo etérico como o corpo astral. Me foi explicado que eu estava com pequenos esgarçamentos na tela etérica que fica entre o duplo etéreo e o corpo físico, que isso estava me expondo no mediunismo, que era pela intensidade dos trabalhos de desdobramento com a apometria e as incursões que eram frequentes no umbral inferior. Então que eles estariam ali para dar assistência médica astral que davam cobertura ao grupo mediúnico de trabalho. Eu estava no local da nave que parecia assim uma cabine de comando. Tinham 3 seres, 3 extraterrestres muito altos, pele avermelhada, cor de cuia, caixa craniana e frontal sobressalentes, braços longos, mais finos. Eles se comunicavam por telepatia, eles falavam comigo, mas não movimentavam a boca, que era pequenininha, inclusive tinham os olhos um pouquinho maior que os nossos, mas eram bonitos e tinham um olhar muito amoroso, muito acolhedor. Eles se comunicavam por telepatia e eu escutava a voz daquele que estava falando comigo dentro da minha cabeça, como se eu estivesse com um alto-falante. Eu diria assim que seriam como pensamentos sonoros. Eles explicaram. Tinha um triângulo equilátero no meio dessa sala, parecia uma sala de comando, tinha vários instrumentos, onde se destacou um triângulo equilátero em suspensão na horizontal. Ele não estava nessa posição, ele estava assim, em suspensão.
esse triângulo equilátero, ele parecia que pulsava, parecia um cristal, um tipo de plasma. Aí esse ser que estava falando comigo por telepatia, ele disse que aquele triângulo era um catalisador plasmático, que era o mais próximo do meu vocabulário que ele conseguiria explicar para mim, que não tínhamos palavras no nosso vocabulário adequadas para a minha compreensão. Esse catalisador plasmático se utilizaria do plasma cósmico ou fluido cósmico universal ou semelhante como combustível. Informou ainda que há outras comunidades de seres galácticos, seres das estrelas, extraterrestres atuando na Terra, inclusive planetas próximos aqui do nosso próprio sistema solar, como o planeta Vênus, que é bem evoluído, bem mais evoluído que a Terra, e que existe uma comunidade extraterrestre que seria a comunidade malaica ou a fraternidade desses seres do Himalaia, coordenados, liderados por Babad, Mahavatar Babad, que é um ser de Vênus, assim como Matad também é, e uma pleiade de consciências de Vênus que atuam nos altos, nos picos dos Himalaias, que ali eles teriam bases etérico-astrais, porque os corpos, os veículos da consciência deles não suportam a densidade, a aglomeração atômico-molecular dos corpos físicos humanos. Então, nos locais mais altos, mais rarefeitos, eles conseguem permanecer no nosso planeta, mas numa realidade subjacente, não é tangível nos sentidos físicos. Isso tudo foi me explicado por um desses 3 seres extraterrestres que nesta sala de comando, na frente desse triângulo, que ele estava em suspensão, flutuando, que estava falando comigo por telepatia. Esse ser que estava falando comigo, ele pediu que eu entrasse, apareceu à nossa frente como se saísse do chão da nave, parecia um ovo de cobalto ou um ovo de bronze que se abriu, e ele pediu que eu deitasse dentro. No momento que eu deitei e aquilo se fechou, eu vi meu corpo todo como se fosse um holograma, uma tela holográfica, e tinha pequenos pontos vazios, pequenos buracos, que me explicaram que eram rupturas da tela etérica pela intensidade do mediunismo, incorporação de espíritos sofredores, ações em desdobramento num baixo umbral, que estariam provocando uma espécie de esgarçamento nesses pontos da tela etérica. E a partir daí começou um trabalho de recomposição. Eu via aquilo que se mexia, pequenos pontos se mexiam, e começou a tapar esses buracos. E eu ali, deitado, me vendo todo luminoso, eu olhava para baixo e via meu corpo como se fosse um holograma, mas era todo luminoso, com diversos pontos que se destacavam. E Ramatiz é um extraterrestre, veio de outro planeta? Já vou falar sobre isso. Deixa eu comentar o segundo relato de caso, depois eu faço o fechamento dos 2. Desdobramento do corpo mental superior. Eu estava numa vivência de meditação, numa fraternidade esotérica de Umbanda, e eu entrei num estado profundo de introspecção, quase um estado de consciência superior alterada. Não era um samadhi, mas visivelmente a consciência alterada. Eu não sentia o corpo. Nesse estado de concentração, de meditação profunda, Ramatiz se comunica por telepatia. Senti o envolvimento desse mentor espiritual, e ele, como amparador, me conduziu aí sim a um estado superior de consciência, de
percepção supraconsciente com um desdobramento total do corpo mental superior, e eu fui conduzido a um outro planeta, a um outro orbe. As edificações eram todas como se fossem de cristais, e os corpos daqueles habitantes daquele planeta, eles eram altos, longilíneos, mas pareciam águas vivas, assim. A impressão que eu tive que eram como se fosse em determinado momento gelatinoso, em determinado momento um gel luminoso. Esses habitantes, eles eram de um planeta da constelação de Sírius, ali próximo à estrela Cão Maior, o planeta de origem de Ramatiz. Olha que interessante. Entre tantas outras coisas que eu tive a oportunidade de vivenciar nesse desdobramento do corpo mental superior, nesse planeta, é detalhado no relato que está no livro. Você acompanhando, você lendo o livro, acompanhando as videoaulas, você vai aprofundando. Eu não vou dar todos os detalhes aqui, que o vídeo ficaria muito longo. Alguns do que estão vendo esse vídeo podem achar que é um excesso de imaginação, que é uma viagem na maionese, isso aí que eu estou falando. Veja bem, eu não sou o primeiro a falar isso, eu gosto muito de me guiar com meus estudos, mas sempre baseado na experiência direta com o astral, a experiência direta com estados alterados superiores de consciência, para não ficar só no intelecto, só no estudo. Eu poderia fazer esse vídeo falando de viagem astral para outros planetas em estado de desdobramento dos corpos espirituais, citando a literatura, um livro de referência, Fácil Viagem a Outros Planetas, de Srila Prabhupada, aonde ele descortina a estrutura dos orbes ou dos planetas. Você sabia que somente 1/4 de todos os planetas existentes no infinito cósmico são físicos? 2/3 são considerados planetas astrais, e a grande maioria dos planetas são planetas espirituais. Não seriam nem planetas astrais, nem físicos. Todo planeta físico, ele tem uma contraparte astral. Muitas vezes naquele planeta físico não há nenhum habitante materializado fisicamente como nós entendemos, porque eles estão em veículos, em corpos hiperfísicos que têm ressonância na dimensão astral. E Srila Prabhupada nos explica os planetas espirituais que estariam na dimensão do plano causal ideativo. Teríamos, além desse livro de referência que está dentro da tradição da cosmologia védica e da ciência milenar do yoga, nós teríamos ainda, dentro do próprio Espiritismo, Chico Xavier, Irmão X, tem psicografia de outros planetas. Tem uma passagem num livro de André Luiz que ele está na Lua, com os habitantes que habitam a Lua. A mãe de Chico Xavier deu uma psicografia falando dos habitantes de Saturno, descrevendo os habitantes, e nós temos plena convicção. Eu tenho, por experiência direta com esses irmãos galácticos, que existem vida em outros orbes. Não é a primeira experiência que eu tive com avistamento ou de estar numa nave extraterrestre e hiperfísica. Eu estava no seminário Ramatiz há anos atrás, na capital de São Paulo. Em cima do local do seminário, que era no anfiteatro, estava uma nave hiperfísica estacionada ali, dando todo o suporte. E vi pela clarividência à noite no hotel, eu me desdobrei e fui conduzido para esta nave. Então, vejo isso com uma certa naturalidade, embora tenhamos alguns irmãos espiritualistas
mais ortodoxos, conservadores dentro da própria Umbanda, que dizem que isso aí é besteira, que isso não existe, que não precisa se preocupar com isso, mas chegará o momento, nesse terceiro milênio, que essas verdades serão descortinadas. Mas afinal, Ramatiz veio de outro planeta? Ramatiz é um extraterrestre? Sim, Ramatiz não é um espírito que teve uma evolução terrícola. Ele já veio para a Terra acompanhando uma pleiade de espíritos que foram transladados do planeta de origem. Ramatiz, ele na primeira experiência que eu relatei, ele era um daqueles extraterrestres que estavam na nave, foi o que falou comigo por telepatia. E esses seres de luz, como por exemplo os que habitavam aquele desdobramento no planeta que eu estive, perto da estrela Cão Maior, na constelação de Sírius, que é o planeta de origem de Ramatiz, esses seres de luz também estão aqui no nosso planeta para ajudar a humanidade junto com o Cristo Jesus, assim como Babaji e uma pleiade de espíritos de Vênus, entre outros orbes, e se vestem numa simples roupagem de caboclo, de pai velho, de Exu, de boiadeiro, que são arquétipos que estão vibrando no nosso subconsciente coletivo, que nós, humanas criaturas, nos ancoramos para interagirmos com percepções espirituais mais sutis, porque ainda as humanas criaturas, o padrão vigente é muito denso, é muito chumbado à terra, é muito nos sentidos físicos, mas eles estão aqui para nos ajudar. Nós, espíritos decaídos de outro orbe, viemos para a Terra um orbe inferior, isso sem nenhum compungimento, sem nenhuma autoflagelação, mas é uma realidade que nós temos que ver com otimismo, com agradecimento desses espíritos de luz estarem aqui nos auxiliando na evolução da humanidade. Então, sim, Ramatiz é um extraterrestre, ele veio de um outro orbe, já é uma consciência completamente livre de necessidade de quaisquer contatos com a forma densa, que se utiliza de uma roupagem do hindu, de um mestre, de um swami ligado à tradição do Oriente, para ancorar a sua consciência, assim como também, sempre que necessário, se utiliza da roupagem de pai velho e de caboclo nas umbandas. Falamos no vídeo aula 3, página 40 do livro de referência do curso Apometria e Umbanda na visão de Ramatiz, extraterrestres no mediunismo de Umbanda e Espiritismo. Ramatiz veio de outro planeta? Sim, Ramatiz veio de outro planeta. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.